Olá, estudantes do 8º ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar mais um pouquinho sobre a saúde do sistema cardiovascular. Você percebeu que muitas aulas nós estamos dedicando para esse sistema? Como é importante o sistema cardiovascular para a nossa vida? Então, se ele é muito importante, desempenha funções e papéis, nós devemos cuidar desse sistema. Atitudes, hábitos saudáveis vão fazer com que a gente tenha uma vida mais saudável. Se nós temos hábitos, atitudes não saudáveis, que são prejudiciais, com certeza vai prejudicar órgãos e, consequentemente, os sistemas que fazem parte do nosso corpo. Por isso eu falo para você, é isso aí, você que está aí do outro lado. Você é jovem, que tal começar a colocar em prática essas ações, esses hábitos saudáveis? Como que está a sua alimentação? Você come muito doce, comidas muito salgadas e alimentos muito gordurosos? Que tal diminuir um pouco? Talvez não abolir, retirar totalmente da sua alimentação. Mas quando você vai pôr, por exemplo, um sal na batatinha frita, precisa colocar tanto sal assim? Que tal colocar um pouquinho? Alimentos gordurosos, não com tanta frequência. A mesma coisa para alimentos que contêm grande quantidade de açúcar. E atividade física? Você pratica? Ah, Fabiano, eu faço educação física na minha escola. Quantas aulas de educação física você tem por semana? 2? 3? Então, você pratica alguma atividade? Ah, Fabiano, eu vou para a escola de bicicleta todo dia. Opa, aí já tem uma frequência. Se você pratica algum esporte no contraturno, vai numa escolinha de futebol, você gosta de praticar vôlei, você luta, né? Você pratica capoeira, alguma arte marcial ou uma outra atividade física, aí tá valendo. Você ingere bastante líquido, bebe bastante água, você se estressa com grande facilidade? Leve uma vida mais calma. Todos esses hábitos você pode também levar para a sua família. Que tal conversar com a mãe, com o pai, com a madrasta, com o padrasto, com a avó, com o tio e até com o irmãozão? Isso, com o irmão mais velho. Todo mundo tendo atividade física, praticando atividades físicas, tendo uma alimentação saudável, entre outras ações, todo mundo vai ter uma vida saudável e todo mundo vai viver bastante. Além disso, outro hábito muito saudável para as aulas de ciências é trazer o caderno. É verdade. Por quê? Te ajuda. Como ajuda, Fabiano? Tudo aquilo que você julgar importante, você vai anotar, você vai registrar no seu caderno. Que tal? Faça isso. Vai te poupar muito estresse para lembrar e buscar as informações. Já vai estar ali anotado. Com certeza vai te contribuir nas avaliações e nas atividades. E quais são os objetivos da aula? Identificar hábitos que são prejudiciais ao sistema cardiovascular. Será que algum desses hábitos você desenvolve? Será que na sua casa algum adulto que mora contigo pratica algum desses hábitos? Nós vamos falar sobre isso. Identificar bons hábitos, que vão fortalecer o seu sistema cardiovascular. Então, os objetivos dessa aula são identificar o que é bom e o que é ruim. Aquilo que é ruim, não vamos fazer. E nós vamos nos focar nos hábitos saudáveis. E nós temos aqui uma imagem para a gente observar. Olha de pertinho, o que será que está acontecendo nessa situação? Enquanto você observa, eu faço a leitura do texto. O que é preciso para ter um coração forte? Quais hábitos prejudicam e quais hábitos fortalecem o sistema cardiovascular? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Eu até dei um spoiler no início dessa aula. Então eu quero que agora você, olhando essa situação, olhando essa pessoa, e tudo aquilo que a gente já conversou, ou o que você conhece, o que prejudica? O que pode ajudar o seu coração e todo o sistema cardiovascular? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno.
Voltamos. E aí, olhou bem a imagem? O que será que você está vendo? Vamos observar juntos? Nós temos aqui uma pessoa, um senhor, então já é uma pessoa que está na melhor idade, na terceira idade, e ele está fazendo o quê? Ginástica. Ele está tendo um acompanhamento, olha ali, de um professor, um profissional da educação física. Então, quando a gente pratica alguma atividade física, a gente não faz sem os conhecimentos. Por quê? A gente pode se machucar. Levantar um peso, fazer um movimento, talvez a gente acha que está fazendo alguma coisa boa para o corpo e pelo contrário, você pode estar lesionando, se machucando. Então, todo acompanhamento de um profissional de educação física é necessário para pessoas da terceira idade, para os jovens, para os adultos. Quando você vai numa academia, por exemplo, você tem um acompanhamento dos profissionais de educação física, porque senão você pode levantar um peso que não necessariamente você consiga e te machuque as costas. Um movimento errado pode também te lesionar. Então, por isso a gente tem que ter esse acompanhamento. Então, aqui a gente tem um exemplo de um hábito saudável, a prática de atividades físicas. Claro, dependendo da faixa etária. Esse senhor, ele não vai fazer algo muito brusco, algo muito forte, porque a gente sabe que com o passar dos anos, o nosso corpo, algumas propriedades, algumas características vão sendo perdidas. Mas nós temos pessoas de idade, da melhor idade, que fazem atividades mais pesadas, que levantam peso, que fazem ginástica, que vão na academia. Bom, a gente já viu aqui, na pergunta, ele fala de hábitos que fortalecem. Então, a gente já percebeu o primeiro, fazer a prática da atividade física. E daí a gente tem o inverso. Não praticar atividade física prejudica. Então, ser sedentário. Então, imagine um outro senhor, uma outra pessoa que fica sentada o dia inteiro no sofá. Ela já está aposentada. Então, ela fica sentada o dia inteiro no sofá. A alimentação. Então, alimentos ricos em nutrientes, vitaminas, sais minerais, pouco sal, pouca gordura, pouco açúcar nos alimentos. Então, isso é o saudável. Mas nós temos o inverso, o que prejudica. Então, a alimentação rica em gordura, muito doce, uma grande quantidade de sal, vai prejudicar. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, isso é prejudicial. Então a gente tem os dois lados. O exagero, uma grande quantidade, é prejudicial e uma pequena quantidade, ou não fazer, vai o quê? Fortalecer. E nós vamos perceber e nós vamos compreender isso a partir de agora. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as doenças cardiovasculares que nós vimos nas aulas anteriores são a principal causa de morte no mundo. Mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer outra causa. Ganha de acidentes de carro, entre outras situações. Então aqui nós temos o símbolo da OMS. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 17,9 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares no ano de 2016. Representando 31% de todas as mortes a nível global. Vamos dar uma olhada no que está dentro desse retângulo? Então aqui a gente está falando de doenças cardiovasculares, que são várias. Mas dentro desse retângulo ele diz que 85% ocorrem devido a ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, os AVCs. Então, de todos aqueles que nós conhecemos, que nós visualizamos, alguns acontecem com uma quantidade, com uma frequência muito maior. E nós vamos para a nossa primeira atividade. As doenças cardiovasculares, na grande maioria das vezes, são consequência de hábitos comportamentais, ou seja, depende do comportamento da pessoa, das atitudes. Claro, tem as questões hereditárias, genéticas, que nós herdamos, mas está muito associado aos nossos hábitos, o que eu faço no meu cotidiano, o que eu faço diariamente. Quais são os principais hábitos relacionados a essa doença, ou a essas doenças
que acometem o sistema cardiovascular, percebam que nós já falamos sobre isso. Então aqui a gente vai falar desses hábitos comportamentais. Você pode se referir aos bons hábitos, os hábitos saudáveis, ou os hábitos que não são tão saudáveis assim, os maus hábitos. Então a gente vai pensar nisso, o que afeta o nosso corpo e a saúde do sistema cardiovascular. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Voltamos. Então vamos dar uma olhada na resposta esperada? Aqui poderiam aparecer vários hábitos, tanto bons quanto ruins. Então aqui eu me destaquei, eu quis mostrar hábitos ruins. Então o cigarro, o tabagismo, alimentos industrializados, ultraprocessados, com conservantes, com substâncias que são artificiais, muitos doces, frituras, alimentos salgados, a não prática de atividades físicas, o estresse. Então aqui eu me prendi naquilo que é ruim. Poderia ter se prendido no que é bom. Vejam aqui, existem outros determinantes para a saúde do nosso sistema cardiovascular. Então ali a gente falou da alimentação, de atividades físicas. Então olha nessa primeira situação aqui, nessa primeira animação. Nós temos aqui frituras, alimentos que foram fritos, então tem uma grande quantidade de gordura porque eles foram imersos em óleo. E nós temos bebida alcoólica, então nós temos o álcool. Na segunda situação, o que nós temos nessa animação? Uma pessoa sentada assistindo televisão e está comendo sanduíches. Aqui está representando a não movimentação, o sedentarismo. Será que essa pessoa, do dia dela, desde que ela acorda até a hora que ela vai dormir, quanto tempo ela fica sentada? Que ela não se movimenta? Que ela não se mexe? Na terceira situação, nós temos uma molécula de DNA, mostrando que muitas dessas situações também são hereditárias. Nós herdamos algumas características dos nossos antepassados e a gente pode trazer junto conosco alguma predisposição para o desenvolvimento de uma doença. E na última situação, nós temos ali uma pessoa com 3 computadores, eu acho que ela está um pouquinho nervosa, representando o estresse. Aqui ela tem estresse no trabalho. Será que ela tem muita tarefa para fazer? O chefe cobrando prazos, datas? Ela fica estressada, fica nervosa. Então o conjunto dessas situações pode causar doenças, problemas no sistema cardiovascular.
Os efeitos dos fatores comportamentais de risco podem se manifestar nos indivíduos por meio de... Então, o que acontece? Os nossos comportamentos, o péssimo comportamento, por exemplo, vai afetar a nossa pressão arterial. Aqui, a pessoa vai ter uma pressão elevada. Lembra que eu falei do aparelhinho que vai aferir a pressão? Aqui está mostrando 209 por 81. É 20 por 8. Lembrando que a pressão normal é 12 por 8. Então aqui ele está com 20 por 8. Tem que dar uma olhada. Na segunda situação é a quantidade de açúcar no sangue. A glicemia da pessoa pode estar alta. Também tem um aparelhinho que vai medir numa gotinha do sangue a quantidade de açúcar que ela tem na sua corrente sanguínea. Na terceira situação a gente percebe ali um sobrepeso ou até a obesidade. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Quais são os principais problemas ou distúrbios ou doenças do sistema cardiovascular relacionados aos fatores comportamentais de risco? Então, por exemplo, quais são os problemas? Eu quero saber os nomes das doenças. Por exemplo, uma pessoa fuma bastante, o tabagismo, o sedentarismo, ficar sentada há muito tempo, o estresse ou uma alimentação ruim. Cite pelo menos 3 problemas ou 3 distúrbios ou o nome de 3 doenças. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Retornamos. Aqui a resposta também ela pode variar de pessoa para pessoa, porque nós vimos várias doenças, vimos vários problemas. Então você poderia ter escolhido alguns que nós vimos nas aulas anteriores. Então a hipertensão ou pressão alta, diabetes, a obesidade, o infarto do miocárdio, as arritmias, os aneurismas, os AVCs, o acidente vascular cerebral, ou outros que vocês pesquisaram ou vocês tinham conhecimento. E nós vamos para a terceira e última atividade dessa aula. Como esses altos índices de doenças cardiovasculares podem ser reduzidos? Então eu tenho muitas pessoas doentes. Como que eu posso reduzir esse alto índice? Quais são as ações, as atitudes de prevenção para essas doenças? O que eu devo fazer para não ter essa doença? Vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno.
Retornamos. Vamos dar uma olhada na pergunta novamente? Então ele fala de altos índices de pessoas com doenças cardiovasculares. Como que eu posso reduzir isso? Quais ações, quais atitudes nós devemos ter para diminuir e não ter essas doenças? Então a resposta também ela é esperada. A gente pode ter colocado coisas diferentes. Então, escolhas saudáveis. Lembra que está associado ao comportamento. Então, comportamentos saudáveis têm se mostrado eficazes para reduzir o risco de doenças cardíacas. Em alguns casos, o acompanhamento médico e o tratamento medicamentoso se faz necessário. Então, aqui a importância. Prática de atividades físicas, a ingestão de bastantes líquidos, a diminuição de quantidade de açúcares, sal e gordura na alimentação, não se estressar demasiadamente, não ter uma vida sedentária, não consumir muito álcool ou cigarro. Tudo isso vai contribuir para uma vida mais saudável. Então, dicas para prevenir os problemas cardiovasculares. Nós nos prendemos no que era ruim, nos hábitos ruins. Agora nós vamos ver hábitos saudáveis. Então, o que nós vamos fazer? Reduzir o sal. Mas a comida salgadinha é tão gostosa. Mas vamos reduzir o sal. Reduzir o açúcar, reduzir as frituras e alimentos gordurosos. Outras dicas. Cuidar do seu peso. Ter esse controle. Tem uma balança na sua casa? Tem uma farmácia perto da sua casa onde você pode visualizar o seu peso e como isso está acontecendo ao longo das semanas e dos meses, se tem um aumento ou uma diminuição? Além disso, evitar o estresse. Quando um adulto, a vida profissional e a vida particular, e você, jovem estudante, você tem os seus afazeres, as suas tarefas, os trabalhos, as pesquisas, ajuda em casa, mas não é para se estressar. Faça suas atividades, mas não fique nervoso. E por último, movimente-se. Pratique uma atividade física. O que você gosta? Pedalar, andar de patins, de skate, nadar, chutar bola, correr, brincar, pular. Então movimente-se uma quantidade de horas por dia. E o que nós vimos na aula? Então nós vimos duas situações. Os maus hábitos para a saúde, isso a gente não quer, porque ele vai prejudicar o nosso sistema cardiovascular. E vamos nos prender nos bons hábitos para a saúde, porque vai fazer bem para a nossa saúde, vai fazer bem para o nosso corpo. Nessa aula, nós falamos sobre a saúde do sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham gostado e até breve.